Olá, pessoal, dando início a mais uma live, né? Como é gostoso esse momento. E o tema mais que nada é prioridade. Esperando o pessoal do Instagram, está sendo convidados, pessoal do YouTube, do Face. Vou dar uma boa noite aqui pro pessoal do Face. Bem-vindos. Bem-vinda, Luciana, Fábio, Renato, Baltazar, Davi. Bem-vindo, pessoal do Instagram. Bem-vindo, Pati. Saudade de você. Olá, sejam todos bem-vindos. E o tema hoje é prioridade. A gente vai abordar algumas dicas sobre prioridade na sua vida, né? Você tem sido a sua prioridade? É uma pergunta que eu coloquei lá no post, né? E o que é a definição de prioridade, né? E aí acompanha, bem-vindo, Marcos. Você está linda, maravilhosa, sensacional. Obrigada, Júnior. Obrigada, né? Quando a gente está conectado com a nossa alma, é o brilho da nossa alma que se expande e ilumina o nosso corpo. Quando a gente está ancorado na nossa força interior, acaba que o nosso brilho ele irradia, né? E contagia as outras pessoas. E assim fica a dica também, né? Como você está atuando sobre a sua força interior, sua coragem. Boa noite, boa tarde, um bom dia para o pessoal do YouTube. Eu não sei em tempo e espaço que hora que vocês vão assistir esse vídeo. E que eu espero que esse momento agora seja em pouco tempo de espaço e minuto, mas seja grandioso no cotidiano de vocês como dicas, né? E você vai dando a sua... Faça a sua pergunta. A sua pergunta às vezes pode trazer algum recurso que eu já vivenciei na prática. Bem-vindo, Roseta Butz. É isso? Roseta Butz. É porque o telefone tá deitado, gente. O pessoal do Instagram, eu tô usando esse Instagram porque eu quebrei essa câmera aí, mas tá tudo certo, viu? Quem quiser me ver normal, porque tá um pouco embaçado, não é filtro não, é da câmera mesmo. Lá no YouTube tá limpinha a imagem, tá linda. No Facebook a imagem tá perfeita. Para vocês do Instagram, porque só fica 24 horas, tem um canal no YouTube, Cláudia Cobel Conexão e Cura. E lá tem vários vídeos, várias dicas de alimentação, de atividade física, tem alguns convidados que dão várias dicas, né? Cada um na sua área, cada um exercendo o seu saber, e aí a gente vai pegando um pouco aqui, um pouco ali e montando um quebra-cabeça, né? E aí vem a prioridade. Bem-vinda, Lu, boa noite. Muitas pessoas falam assim, ai Cláudia, você às vezes está falando um assunto, interrompe e fica falando boa noite pro pessoal, interagindo. Bem-vindo, bem-vindas. O meu objetivo aqui, gente, é interagir com vocês mesmo, não eu entrego conteúdo, mas ao mesmo tempo o meu propósito é ter essa interação com vocês. Então, infelizmente, para aqueles que querem somente conteúdo, pode me contratar. Sou coach, trabalho com desenvolvimento humano, trabalho com barras de axis, trabalho com constelação sistêmica familiar, organizacional, de estrutura, PNL, trabalho com a medicina chinesa e o meu propósito não é à toa que o canal chama Cláudia Cobel Conexão e Cura, né? Que realidade que você está trancando na sua vida que você acredita que tem que se curar, né? Uma delas que eu venho trabalhando muito dentro dos trabalhos, do que eu faço individual ou em grupo, é o medo e a culpa, né? São dois implantes que eu vou te falar, viu, gente? Se você tirar o medo e a culpa de ser você, já é um caminho andado, você já deu um passo na prioridade de ser você, né? E aí eu percebo muito também que a gente quer viver para agradar os outros. A gente se alinha em tempo e espaço. Eu tô olhando aqui para cima, o pessoal do Face e do Instagram, porque eu estou gravando para o YouTube.
porque eu dou prioridade no YouTube, por isso que eu tô olhando para a câmera do YouTube. Às vezes eu vou passar o olho rapidinho, mas o canal do YouTube para mim é prioridade. Bem-vindo, Nelson, Rogério, Maria Aparecida, Regina, sejam todos bem-vindos. Dá a sua opinião, sua sugestão, em que momento que você está se pecando em prioridades na sua vida. É na alimentação? É em relação ao dinheiro, em relação ao trabalho, atividade física, é em relação a ter mais tempo disponível para você, qualidade de vida, seja o que for. Tudo é prioridade. Muitas vezes você já acorda dando prioridade, se você for pensar, para aquilo que não te serve. Por isso que dentro do coach eu ensino a pessoa a transformar a polaridade negativa, do pessimismo, da sensação de não capacidade, para ela ir para a chave, virar a chavezinha para os sims, né? Em relação ao tema prioridade, quantos nãos você ouviu ao longo da sua vida que você vem acreditando e alimentando que você tem que permanecer neles? Nesses nãos, porque ainda você diz não para você, né? Então você está dizendo não, pode ser para o amor, para o relacionamento, uma amizade nova. Então, se a gente for listar prioridades que são importantes, relevantes ou não relevantes, você tem N's, né? Então, assim, na minha vida, eu começo o meu dia às 5 horas da manhã. Então, como que você pode começar o seu dia e finalizá-lo com produtividade, produzir em tempo e espaço, não ter que fazer tanto, mas ter muitos resultados? Essa é uma pergunta interessante que você pode pensar. Bem-vinda, Gê! Bem-vindo, Claudinei, Tânia Silva. Olha, é uma honra tê-los aqui, viu? Eu fico muito feliz, porque a gente pode trocar, né, o nosso conhecimento e as nossas experiências. A prioridade de você ser você vai ter que repensar sobre os pontos de vista que você vem comprando sobre a definição de tudo, desde a hora que você acorda, a hora que você vai se deitar. Então, vamos junto pensar. Algumas dicas eu vou dar aqui sobre prioridade no meu ponto de vista, e também não significa que é verdade, cada um escolhe o que é de prioridade, né? Somos livres para escolher qual caminho seguir, mas uma coisa eu já digo e adianto: ninguém consegue ter muito sucesso na vida se ainda alimenta medo, tristeza, raiva, angústia e julgamentos. Então, se você já se vê aí estressado com todos e com tudo, e ainda culpando a vida e culpando as pessoas ao seu redor, significa que você está dando prioridade, mais importância para o mundo externo do que para você mesmo, né? E aí eu convido a você a pensar, bom, eu vou listar agora o que eu venho dando prioridade na minha vida. É para os filhos, é para o relacionamento, eu me anulo e fico presa a esse relacionamento. Uma cliente minha hoje, uma coach, falou assim para mim: ai, Cláudia, eu queria tanto ter tempo para ler, né? Eu gostaria de dar prioridade para ler, porque ela viu o post e falou que queria tanto ter tempo para ler. Pessoal, quanta mentira e ilusão a gente compra em relação ao tempo. E aí, junto com essa pessoa, eu falei: vamos listar quantas horas tem um dia. Aí ela foi fazendo o cálculo da hora que ela acorda, a hora que ela vai almoçar, depois volta a trabalhar. Ela tinha em média umas 4 horas livres. Mas as 4 horas é como se existisse um implante sabotador. Ela perdia tempo em redes sociais, ela perdia tempo conversando com assuntos desnecessários, ouvindo lixo das pessoas. O que é lixo do outro? O outro aluga o seu ouvido, acha que você tem que aguentar e escutar
tudo que ela fala, mas ela não quer a sua opinião, ela não quer a sua sugestão, ela não quer a sua dica, ela não tá nem aí pro que você fala, como colaboração, mas ela quer vomitar. Então, uma das coisas que eu convido você a pensar é quantos lixos você vem trazendo para sua vida e você não consegue dizer não. Então, pode ser também uma prioridade dizer não, né? Boa noite, pessoal. Obrigada, Gê. Sempre que eu puder, eu sempre vou estar disponível para contribuir e sempre estou disponível e aberta para receber. E obrigada pelas meninas do grupo. Foi tão interessante, eu acho que foi uma troca grandiosa. Eu não sei se chegou a conversar com elas, que querem fazer um projeto numa escola. E aí elas foram me procurar, né? A G já foi minha coach e é uma honra, né? Pela credibilidade, né? E elas, eu acho que elas chegaram numa realidade de trazer solução para o mundo, para as pessoas, nos julgamentos. E aí, no decorrer da nossa conversa, eu fui perguntando: para que vocês querem esse projeto? De 0 a 10, quanto vocês se sentem na confiança, na autoestima, bem resolvidas? Olha, foi incrível, né? Se você tiver a oportunidade, Gisley, depois conversa com elas. E aí, eu até brinquei: como que eu posso entregar algo para alguém, tirar alguém de uma realidade que eu vou lá achando que está difícil, que está na escassez, no sofrimento e na dor, se eu tô indo lá exatamente para curar a minha dor, para curar o meu sofrimento, que eu nem sei qual que é o meu lugar, né? A gente tem muitos implantes. O que são implantes? Crenças que você recebeu ao longo da sua vida e você foi se definindo, você foi se moldando. Eu brinco que foi embalando a vácuo, né? Seu corpo fica naquela carga negativa, naquele peso, e aí você fica na prioridade de servir a vida, mas sendo um burro de carga, né? Então, como sair desse burro de carga? Como ser livre para acessar a criatividade, a confiança, a coragem, sem ter que definir que você tá certo ou tá errado, né? Então, muitas pessoas que se definem no perfeccionismo, quero dizer, não, é um problema gravíssimo. Obrigada, Gê. Mas em breve a gente pode criar projetos grandiosos, viu? Fica a dica, e quem tiver interesse, eu posso levar palestra para escolas, experimental, para a gente sentir a energia, para a gente ser uma contribuição, uma colaboração. Uma vez eu fiz um trabalho numa escola, eu escolhi estar lá, porque a gente ainda está na definição de carência e abundância. Então, como mudar a chave? Sair da escassez e da carência. Então, muitas vezes, o projeto que você quer fazer na sua vida, ele não está alinhado à abundância verdadeira. Aquilo que o seu coração vibra, aquilo que você fala assim: nossa, esse é o meu lugar, eu me realizo. Isso me faz acordar todos os dias com vontade de viver, nem que seja 1000 anos. Se você não está alinhado a isso, a sua prioridade está carregando a história de outras pessoas. Então eu convido a você a começar a analisar: gente, com quem eu aprendi esse roteiro que eu venho levando, acordar ao finalizar o meu dia, do que eu realizo e não realizo. Se você for parar para pensar, muitas vezes, eu trabalho com a constelação familiar, muitas vezes você fica nos padrões de repetições, mas no julgamento: eu não quero ser igual a minha mãe, eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual à minha família, mas também você não sabe fazer diferente. Então, como sair do julgamento de não fazer diferente é também dar uma prioridade, né? É começar a ter a consciência. O que é consciência? Incluir tudo como é, do jeito que veio, como está. O que veio antes de mim eu não posso mexer em nada, não posso mudar. Então, como mudar essa realidade limitadora, né? Que castra a sua criatividade, a sua força, seus ideais. A minha caminhada ao longo da minha vida, se eu tiver que definir se foi fácil, leve ou pesado, se eu hoje parar para pensar, eu definiria
que foi a realidade certa. Mas há um tempo atrás, enquanto eu acreditava que existia culpa, medo, que existia julgamento, críticas, eu ficava alinhada aos conceitos e ideias da minha mãe, do meu pai, da minha família, porque tudo que você é e que você acredita que faz, pensa e sente, 90% de dificuldades não são suas para adiantar, ou mais. Por quê? Porque uma realidade que não te apresentaram é que você está livre para também receber. Como aprender a receber? E para receber, você tem que estar vazio. Vazio do quê? De encheção de saco que ao longo da vida você foi sendo exigido, criticado, punido. Quando eu corro barras em muitas pessoas, eu dou comando para destruir, descriar realidades de castigo. Quantos castigos que você levou ao longo da sua vida de uma forma de educar, mas isso prejudica a sua alma, isso te deixa aprisionado nas ideias, nas definições, os não julgar. Oi Lu, boa noite! Por que achamos tão difícil desligar desse vínculo? Esse vínculo qual? Qual vínculo? O vínculo de culpa, medo, dor e sofrimento? Ou o vínculo de desligar, de achar assim, que eu tenho que ser outra pessoa e não ser mais essa pessoa? Porque existe, né, é como se fosse um espelho. Eu me vejo em todas as situações, me identifico com todas as pessoas, eu reconheço no outro o que é meu, mas projeto para o outro como se fosse do outro. Eu fico numa sensação de vulnerabilidade, né? Tem hora que eu tô bem, tem hora que eu tô mal, tem hora que eu tô feliz, tem hora que eu tô triste, tem hora que eu tô vontade de rir, tem hora que eu tô vontade de ter raiva, de pegar um, matar. Então, essa oscilação energética nada mais que são as definições mentais, padrões, crenças, sentimentos, pessoas, imagens que você ao longo da vida foi acumulando. Por que eu tô falando isso? Por experiência própria, eu escolho correr minhas barras para tirar realidades que eu fui recebendo como punição. Então, muitas vezes, quando você não se ama o suficiente, você está se punindo, porque muitas pessoas te ensinaram que a punição é uma forma de evoluir, né? Aí vem a pergunta: como seria hoje leve aprender, mudar o conceito de que sim, é possível aprender com leveza, diversão, facilidade, criatividade? E para eu estar disponível para aprender a ser essa grandeza, né? O que eu tenho que soltar, né? Quais as pessoas que eu estou sendo fiel, leal? Então, quando você pergunta por que é tão difícil desligar desse vínculo, não é desligar do vínculo. Uma vez na faculdade, o nosso professor na sala falou para um aluno assim: você precisa matar a sua mãe em você. E ele, no filtro dele, porque se você for parar para pensar, o que eu falo aqui, cada um vai receber de uma forma, vai entender de uma forma, ninguém vai entender igual, né? E aí, o professor falou isso para ele: você precisa matar a sua mãe. Isso na faculdade, gente. Esse menino, ele interpretou no filtro dele que o professor estava mandando ele assassinar a mãe dele fisicamente. Mas quando o professor disse que era para matar a mãe, não era para matar a mãe verdadeiramente, fisicamente. Era para matar a dependência e o apego e a carência da infantilidade dele de ficar explorando essa mãe até mesmo na fase adulta. Ela é a mãe certa, ele é o filho certo, tá tudo certo. Mas quando alguém quer te mostrar um caminho e você não está pronto para receber, você vai atrair confusão para sua vida. Então, por isso que hoje, mesmo diante do que eu faço como trabalho, eu tenho muita responsabilidade e eu arco com elas. O que aconteceu? No outro dia, a mãe do aluno estava lá na diretoria para brigar com o professor, porque o professor mandou ele assassinar a mãe. Então, olha o perigo de, às vezes, a gente querer ajudar o outro na amarra dele, nos vitimismo dele. Drama, vitimismo, tudo é
lealdade invisível sistêmica, né? Eu sou certificada de Access Consciousness. Tem uma frase que a gente fala, né? A quem pertence, né? Isso. E aí vocês podem começar a pensar a quem pertence. A quem pertence isso mesmo, porque você não é tudo que você é do jeito que você vive com base nas limitações. Isso é tudo comprado como ponto de vista. Então, o que acontece? O professor disse, eu não disse para você matar a sua mãe fisicamente, Cristo. Eu disse para você não depender tanto da sua mãe como se fosse uma criança, você já é um homem. Então, até que você desenha para a pessoa que não é o que você quer dizer, isso também é uma forma de consciência. O que eu estou comunicando para o outro, que eu falo para o outro, mas o outro não escuta e interpreta de uma forma totalmente, né, radical. Então, ô Lu, a Lu tá perguntando assim, e pode ser ao contrário, mãe independente do filho? Olha, os nossos pais, pelo que eu tenho visto no trabalho da constelação sistêmica familiar, eles só podem nos entregar, nem que seja uma educação repressora, de bater, de castigo, de agressões e violência, porque foi isso que a vida deu para eles. Então, quando você entende que o seu pai e a sua mãe te dá aquilo que eles receberam, do jeito que eles receberam, talvez muitas vezes a sua mãe e o seu pai não deu para você exatamente o que eles receberam, tiveram que trabalhar muito cedo, foi uma vida muito difícil, não teve infância, não teve diversão, não teve brinquedos. Então, o que essa mãe e esse pai às vezes na alma deles fazem? É assim que eu sei fazer. Então, os filhos tendem a querer salvar os pais. Muitas vezes na constelação os filhos abrem mão da vida, ficam alienados aos pais, nas dores, nos sofrimentos, e aí não conseguem ir para a vida no fluxo, fazendo diferente. Então, por exemplo, se eu não fui criada com beijos e abraços do meu pai e da minha mãe, eu posso hoje tomar consciência que eu posso me dar beijos e abraços em homenagem a eles. Se eu sinto que meu pai e minha mãe não foi presente fisicamente na minha vida, só teve sofrimento e dor, eu posso ser presente para a minha pessoa nessa existência em homenagem a eles. Se eu sinto que meu pai e minha mãe morreram de trabalhar e não se consideraram merecedores de desfrutar de prazeres, relaxamento, imagina a gente hoje a gente tem recurso para tudo. Hoje você pode deitar, você está com frio, você pode se cobrir, você pode ligar um ar condicionado, você tem um chuveiro quente. Então, a realidade, gente, do que a gente vive hoje em relação à geração dos pais, avós, bisavós e os, é totalmente diferente. Como exigir desses seres, como pessoas sofredoras e sobreviventes, algo grandioso. Mas uma dica como treinador eu vou te dar. Você pode honrar esse pai, essa mãe, porque eles te deram a vida. E a vida você é livre para fazer dela o que você quer. E se você não quer, também tá tudo certo. E aí vamos falar da prioridade. Você tem dado prioridade a quê? Exemplo, quando você acorda, quantas horas tem um dia? Você pode pegar um caderno e definir. Nós recebemos uma educação de que nós não sabemos nos organizar dentro do dia, do contexto. A gente parece que é escravo, né? Do dia, das horas, fica vigiando. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que dar conta, eu preciso, eu necessito. Se você pegar hoje e falar eu escolho, você pode começar a mudar a forma de pensar. Então, se você escolher, eu não tenho tempo para malhar, verdade que você não tem tempo para malhar? Verdade que você não tem tempo para ser bom com você? Verdade que você não tem tempo para começar a agradecer? Porque primeiro que o seu pensamento ele te conduz o tempo todo. Então, o querer achar que os pais nos controlam ou os filhos estão disponíveis para se sacrificar pelos pais, isso é uma ilusão também. Como seria não definir mais que esses pais são ruins, que esses pais são manipuladores, que esses pais... Eu vou dar um exemplo, Lu. Toda vez que eu ligava para minha mãe, a fala dela era: você não lembra que tem mãe?
Ou você esqueceu que tem mãe? Então, o que está no pano de fundo dessa fala da minha mãe se eu pegasse como ressentimento? Até então eu me sentia ressentida, porque dentro de mim eu pensava, poxa, será que a minha mãe não sabe que eu tenho vida própria, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que me virar, eu tenho que correr atrás dos meus projetos, eu estudo. Será que ela sabe da minha realidade? Não, não sabe. Da sua realidade só sabe que é você que sabe da sua realidade. E aí a gente não adianta querer explicar para o mundo e para os outros da sua realidade, da minha realidade. Cada um segue a sua. E aí um dia eu falei, eu vou mudar essa chave. Com consciência. Aí eu falei, quando eu liguei para ela. E é assim, o padrão ele é incrível. Se você liga todos os dias, o dia que você não liga, você alimenta o padrão. Tudo que você está alienado no padrão foi você que alimentou. Se você quer fingir que é bonzinho, agradar, você liga todo dia, ama todo dia e te ama todo dia, você vai alimentando um padrão. O dia que você não faz, você é punido, você é cobrado. Aí você é maltratado, tratado no bico da botina. Então, como não alimentar padrão na vida das pessoas? Vivendo a sua vida, cuidando da sua vida. Eu posso ajudar os outros? Sim, posso. Mas eu também posso cuidar de mim. Porque da mesma forma que é gostoso ajudar as pessoas, contribuir com as pessoas, a gente também é merecedor de receber, né? Então, né, como que a gente agora pode mudar a chave de prioridade? Agora eu escolho receber sem culpa, né? Sem culpa, sem julgamento e sem medo. E aí eu falei assim, já entendi, eu vou mudar a minha comunicação com a minha mãe. Aí eu já liguei preparada, né? Dentro de mim o discurso já estava feito. E aí eu peguei e falei assim, nossa mãe, é uma forma da senhora dizer que está com saudade de mim? Que delícia. Ela disse, minha filha, estou morrendo de saudade de você. Nunca mais ela disse, você não lembra que tem mãe? Então, eu precisei ensinar que aquilo que ela sentia era saudade? Não, bastou eu identificar o que ela queria dizer na agressividade dela. E para mim foi grandioso e libertador. Porque aí eu percebi que eu não precisava ficar com sensação de desconforto em relação à minha mãe. Porque ela queria dizer assim, filha, eu estou com saudade. Mas como que eu vou exigir da minha mãe a palavra saudade se ela não ensinaram para ela, minha filha, você faz tanta falta, estou com saudade de você. Não. A forma de que ela aprendeu que ela era importante foi cobrando. Você não tem casa, você não lembra que tem mãe, você não lembra isso, isso, isso. Então fica uma reflexão. Que a Pessoal, vai subindo tão rápido que não dá para ler. Então, muitas vezes, Lu, esse contexto de alimentar quem controla quem manipula quem faz culpa, puxa, isso aí é só uma forma de programação mental. Então, teve uma pessoa que falou pra mim assim, eu não sinto amor, eu não sinto nada. Bem-vinda, Fabi. Eu não sinto amor, eu não sinto nada. Eu falei, então o que você sente? Ela, eu sinto muita dor. Aí eu falei, então você sente amor. Amor por sentir dor e reclamar. Porque o amor, ele não... Se amor tiver que ter uma definição, eu acho que amor seria assim, liberdade de você poder ser tudo que você quer ser, né? Oi, Fernando, bem-vindo. Tô gostando muito, você é a G, casal 10, gente. Boa noite. O Glauber está dizendo, acho que constelei com você em Uberlândia, em um workshop. Ai, Glauber, sim, provavelmente, porque assim, eu sempre estou disponível para me no Access Consciousness, a gente ensina assim, você empoderar do que você não percebeu que você já existe e está em você, né? Então, quanta grandeza nós temos no nosso ser e não fomos permitidos ter consciência de quem somos, e aí a gente fica fazendo um pano de fundo, disfarçando, olhando a vida pela fechadura, pelos buracos, pela cortina, porque ensinaram para nós que existe uma fórmula de viver e se relacionar, né? Então, foi isso mesmo. Mas já tem tempo, né, Glauber? Então, hoje fica assim, uma reflexão.
O que eu tenho dado prioridade na minha vida? Eu tenho dado prioridade para as desculpas, para as mentiras. Se você for fazer tá chegando no final do ano, gente, como o ano passou rápido, né? Não sei em tempo e espaço se eu produzi muito ou se foi o ano que passou rápido, né? Porque o tempo não existe para a alma, mas no calendário humano existe, né? Então eu sou um pouco fora do calendário humano, é o que eu quero dar uma dica. Para você começar a ter critérios de prioridades que você se sente realizado, uma dica é arrumar uma agenda. Quando as pessoas trabalham para outras pessoas ou para o sonho de outras pessoas, essas pessoas não têm uma agenda pessoal, né? Seja uma agenda, seja um diário. Então, você pode começar a se permitir dar prioridade de usar a sua mente, porque a nossa mente ela é muito produtiva e criativa. Ela pensa o tempo inteiro, né? Então, como você pode canalizar ideias e começar a escrever nessa agenda? Na minha mesa de café da manhã, eu tenho uma agenda que acho que é de 2010. E aí essa agenda eu vou escrevendo ideias de manhã. Então eu já começo assim, interessante ponto de vista meu, eu já começo agradecendo, né? Então eu já começo agradecendo pelo dia, pelo que eu como, pela vida. Então como eu começo 5 horas da manhã, então dá pra fazer muita coisa, né? E ainda estou aqui gravando o vídeo. E daqui eu escolho me alimentar, eu escolho ler, nem que seja uma página de um livro. Então se você hoje puder começar a dar um passo, né? Tem que ser pequeno às vezes, gente. Porque quando você pensa, nossa, eu não leio, eu não faço isso, não faço aquilo, é porque o seu cérebro quer levar você para o resultado final. Então, como fazer um pouco todos os dias e um dia todo, um pouco. Então, a dica é: come pela metade do que você já come, se hidrate mais, comece a se amar mais, comece a dizer para você coisas que te elevam. Uma dica de um livro chama Milagres da Manhã. Tem no YouTube, você pode ouvir em audiobook. Não tenho tempo para ler? Então vai lá no audiobook e escreve lá, Milagres da Manhã. Tá tomando banho? Bota o livro. Tá tomando café? Bota o livro. São dicas. Porque eu, como treinadora, eu tenho que viver essa realidade de liberdade, de exercer, né, uma grandiosidade da minha vida. Não adianta eu chegar para você, falar para você fazer uma coisa e na realidade eu faço um oposto. Então, prioridade você pode definir. Eu tenho preguiça de acordar cedo para malhar. Cria todo um cenário de realidade antecipada. Por exemplo, eu mesmo, jamais eu imaginei que um dia eu fosse acordar às 5 horas da manhã para malhar. Jamais, nunca imaginei. Então, o que eu faço? Antes de dormir, eu já deixo a minha roupa separada de malhar, porque eu já estou dizendo para o meu cérebro, nem pense em sabotar. Nem pensa, porque já está aqui te esperando. Então, como a nossa mente ela é programada para imagens, você pode criar cenários. Por exemplo, eu não lembro de ler. Então, começa a deixar um livro onde você acredita que você vai passar e você vai acessar a leitura. Eu não consigo comer frutas. Pica, deixa na geladeira. Eu não sei ter pensamentos positivos. Cata sua geladeira e coloca post-it, escreve frases, perguntas. Então, como criar uma vida diferente dessa vida que você vem vivendo no automático? O piloto automático, ele pode ser desligado sim. Tem recursos para isso. Tem recursos da constelação, barras de Axis, coach, treinamentos, meditações, seja o que for, tai chi, yoga. Como começar a desligar do piloto automático? Eu sempre brinco, é o seu corpo que necessita ou é a sua alma que necessita, dependendo da cura? O corpo, muitas vezes, ele é o resultado do que você reflete como energia nele, né? Então, é como transformar esse corpo, né, com mais leveza, começando pelo caminho de deixar os julgamentos, as histórias de outras pessoas
e começar a exercitar a autoconfiança e o amor próprio. Como que a gente adquire amor próprio? Se conhecendo, né? Se permitindo trabalhar, se permitindo, às vezes, verbalizar as dificuldades, porque muitas vezes a gente se põe num patamar de salvador e ao mesmo tempo de vítimas, né? Então, como sair dessas polaridades? Wesley está falando: Cláudia, muito obrigada por você ter sido uma das ferramentas que ajudaram a desembaraçar o meu futuro. Eu que agradeço, Wesley, porque eu fico pensando assim, como posso todos os dias ser uma contribuição na vida das pessoas sem ter que interferir no processo delas? E aí, como eu posso ajudar, isso é gostoso, né? Então, eu, em tempo e espaço, eu escolho nessa realidade fazer grandiosidades, usar a minha capacidade, o meu poder de inteligência e de liberdade, né? De ser eu, independente do que os outros pensam. O Glauber Oliveira, muito enriquecedor. Muito obrigada. Para vocês do Facebook, do Instagram, eu tenho um canal no YouTube, Cláudia Cobel Conexão e Cura. Se para vocês esse vídeo, esse tempo que a gente bateu um papo, trocou essas experiências, perguntas que às vezes pode ser uma contribuição, eu peço para vocês se inscrever, dar o like, porque as redes sociais, para elas é significante quando você curte, compartilha, porque eles entendem que o conteúdo está sendo válido, né? Então, para mim, eu fico muito feliz e grata se for uma contribuição, você se inscrever e compartilhar com pessoas, grupos, porque muitas vezes as pessoas nunca ouviram falar de realidades opostas daquilo que ela está vivendo, que acha que é só sofrimento e dor, e na realidade não. E então, como que a gente pode se unir, né, numa consciência coletiva e parar de se vitimizar achando que a gente é um robô, né? Nós não somos um robô. A inteligência artificial tá aí, mas infelizmente nós somos seres humanos, né? A gente vibra, a gente sente, a gente tem esse campo sutil, energético de interação, né? Então, como que a gente pode se abrir para as bênçãos da vida bater, chegar e expandir, né? E se multiplicar. Então, assim, oi, Gerry, é tão interessante que por muitos caminhos que eu fui passando e experimentando, eu fui encontrando pessoas que eu aprendi um pouco, que eu ensinei um pouco, que eu deixei um pouco de mim, que eu levei um pouco do outro. Então, hoje eu fico pensando assim, por que a gente leva tanto tempo para deixar ir embora aquilo que não serve nada, para mais nada na nossa vida, né? Que são os vitimismos e os dramas e as lamentações. Então, como coach, eu faço uma pergunta para você refletir. Verdade que você tem que viver essa realidade todos os dias, porque primeiro que você não é o seu passado, segundo que você não é o seu futuro, e terceiro, você pode escolher o aqui e agora todos os dias, escolhendo ser você. E ser você é o que eu posso mais ainda melhorar, o que eu posso ampliar na minha vida, quais as pessoas que eu posso tirar mais saber, mais conhecimento que pode somar na minha vida. A gente foi treinado a não perguntar, né? Quando a gente é treinado a não perguntar, a gente tá fadado a fracassar, porque as perguntas que promovem, movem, né? Quando você se tranca e cala, né? Você acredita que perguntar é errado. Então, como seria hoje você dar prioridade? Oi, dona Lenita, minha sogra. Bem-vindo, Carlos. Então, como você hoje pode começar a perguntar e não comprar tudo aquilo que as pessoas vomitam em você, né? Então, as violências verbais é uma das coisas que mais machuca a alma da pessoa. Às vezes as pessoas chegam e falam, eu ouvi isso, escutei isso e guardei isso. Isso, gente, é toxina, é lixo, vamos devolver. Vamos deixar ir embora para desocupar. Prioridade é também se libertar dos seus próprios julgamentos, né? Quantos julgamentos você fica nas dores, contando as mesmas histórias todos os dias
e acha que você tem que viver essas histórias todos os dias. Eu venho trabalhando pessoas que netos, bisnetos trazem histórias de avós, tataravós, que lá atrás, gente, nós não podemos mudar aquela realidade, e aquela realidade era certa, porque se nós tivermos que voltar lá e fazer uma limpeza, mudar a estrutura e a forma daquela realidade, a gente não tinha nascido, a gente não tinha existido, e talvez a gente não tinha criado tantas possibilidades. Então, como sair da limitação, né, para ir para uma consciência ampliada? É começar a honrar o passado. Foi essa pergunta que você disse, Lu, como não repetir ou como quebrar o vínculo? É dizer que sinto muito, sinto mesmo. Quando eu sinto muito pelo que os nossos ancestrais viveram e que eu não posso mudar nada e tá tudo certo, eles são muito maiores e fortes do que nós, porque foi o que eu disse hoje para uma amiga minha. É tão interessante que se for pegar a gente, um de nós, para pôr lá 10 a 100 anos, 500 anos atrás, como a gente está hoje, nessa realidade de conforto, a gente não sobreviveria. Talvez a vida já tinha morrido, já tinha acabado ali, né? Então, a gente se engana quando os nossos ancestrais, em termos de recursos, não tiveram o que a gente tem hoje. É uma mentira. Eles tiveram tempo, a realidade certa, os recursos certos, a forma de comunicação certa, e a gente não pode mexer em nada. É seguir o fluxo da vida. Seguir o fluxo da vida é mudar a forma de pensar, de julgar, de comprar como verdade, sair desse lugar e começar a se dar prioridade. Verdade que você, do jeito que você vem reclamando da vida, você é uma contribuição para o planeta, na sociedade? Não. Então, como sair da distração? Sair da distração é também sair das porcarias que você vai recebendo no seu WhatsApp, que você vai passando para frente e aquilo também não te leva a lugar nenhum. É como se fosse erva daninha, né? Você recebe uma coisa desnecessária, uma tragédia ou coisa fútil e passa. Você perde seu tempo, você está dando prioridade para uma realidade desnecessária. Então, como mudar isso? Não. Uma das prioridades é você começar a analisar a hora que você acorda. Para onde você vai primeiro? Para os bons pensamentos? Para o seu celular? Para a vida, para as redes sociais? Para uma autoalimentação saudável? Para uma consciência estar presente ali e começar a agradecer o seu dia, sem ter que pedir nada? Quando a gente pede, o nosso cérebro entende que você não tem. E o cérebro te traz menos ainda e mais daquilo que você não tem. E aí você fica nessa confusão. Te ensinaram que quando você pede, você recebe e é mentira. Porque quando você agradece, o oposto do pedir é agradecer. E quando você agradece, você vibra. E aí quando você vibra, você acessa. Então, existe muita coisa ainda que a gente tem que limpar, né? Os óculos de mentiras e altos enganos que a gente recebe como prioridade e não passa de uma falcatrua e fachada. Só você ver a sua vida na sua realidade se as suas prioridades têm sido interessante e colaborativa. Só você ver quanto você tem produzido ao longo da sua vida e que você se sentiu mais empoderado, né? Lembrando que dia 9/11, recadinho, eu tenho curso de uma classe de barras de Axis. Quem não sabe o que é barras de Axis, pode me adicionar no WhatsApp 34DDD 992099087. No meu canal do YouTube tem um vídeo que explica o que são as barras de Axis. O que é essa ferramenta? São pontos, 32 pontos que você toca na sua cabeça, né? Que o praticante toca na cabeça para limpar, destruir, descriar realidades que você vem alimentando como verdade e nada mais te faz ficar preso na Matrix. O que é a Matrix? É como se você fosse um fantoche e você parece que está amarrado, engessado. E quais são os sentimentos? Medo, culpa, dor e sofrimento. E aí você faz uma limpeza. Olha o quanto essa ferramenta é grandiosa. Você tanto pode fazer para ser praticante, correr na família, se auto-aplicar, e também você pode correr, fazer uma profissão dela se tiver interesse, né? E aí, se vocês tiverem interesse, pode me adicionar no meu Face, Coach Cláudia Cobel. No meu Instagram é Coach Cláudia Cobel, no meu Face é Cláudia Cobel Life Coach e YouTube Cláudia Cobel Conexão e Cura, né?
E vocês podem ter essa ferramenta, gente, vale muito a pena. Como você ser a auto-ferramenta de si mesmo. Muitas vezes a gente foi treinado que joia, diamantes, pedras preciosas, valiosas, tem que ficar guardado e trancado, porque você pode ser roubado. E aí o que você fez? Você trancou as suas habilidades e seus dons, sua sabedoria, sua percepção, intuição de ver além da vida. Você fica na mediocridade, nas lamentações e nos vitimismos, porque você não pode deixar vir à tona essa realidade energética de grandeza, que é a sua sabedoria. E aonde está a sua cura? Interna. Quando você acessar esse poder interno, abrir esse baú, seja esse cofre, seja essa galeria, seja essa biblioteca, você começa a se empoderar da sua grandeza e colaborar mais ainda na vida das pessoas, né? Como que a gente pode ajudar as pessoas sem ter que ter o sentimento de dó? Sentimento de dó é implante de distrator também, não te leva a lugar nenhum. Te faz ficar comprando o sacrifício do outro e acha que o outro está sofrendo, na realidade o outro está escolhendo o que ele não quer escolher, né? Então é uma dica. Gente, muita gratidão, um beijo no coração de cada um. E que essa noite, essa experiência aqui foi rápida, breve, e que espero que ela foi grandiosa para vocês. Bem-vindo, Verinha, minha cunhada, Pedro. Pedro, você é a pessoa que uma vez eu dei carona, ele estava na porta do meu instituto, e aí provavelmente é assim. E aí eu falei, não, eu te levo ali na farmácia. Ele precisava ir na farmácia porque ele é de fora. E aí ele falou, poxa, mas como assim? Então, muitas vezes, os presentes que a vida tem para te dar, ela não está somente no que você acredita que você tem que fazer para receber. Você pode não precisar fazer e pode ser merecedor de ter os presentes também, né? Então, a gente quando fica aberta a receber, ninguém te contou que você era merecedor de receber, só de doar, fazer, né? Morrer, burro de carga, só digo sim para todo mundo e não para mim. E isso gera dor, gera sintoma e gera sofrimento, né? Então, como a gente pode mudar essa chave? Hoje eu prefiro dizer não para mim, não para aquilo que não me serve, e sim para mim na minha realidade de escolhas e das possibilidades. Fica a dica. Quem chegou agora pode voltar lá no vídeo, assistir tudo de novo, porque vale a pena essa troca. Se tem alguém que está procrastinando, se tem alguém que está dramatizando, sofrendo, manda o vídeo, compartilha, façam perguntas, dão dicas que para mim eu estou aberta a receber, viu? Então, um beijo no coração do pessoal do Face, do Instagram e do YouTube. Muita gratidão, gente. Um beijo, um beijo, um beijo. E encerrando aqui, e quinta-feira tem mais live para vocês.